Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andréia Brito da energiaseguros.com, fazendo esse podcast para você direto do Canadá. E hoje a gente tem um tema bem interessante, que foi um pedido de um ouvinte para explicar de onde que eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. Então, por que essa ideia do desenvolvimento pessoal, porque todo esse meu interesse. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso hoje, beleza? Então vamos lá. Se você quer mudar algo na sua vida, leia mais sobre o assunto, estude, interesse-se. Bom, foi assim, sem muito ter consciência disso, que comecei a me interessar pelo assunto de desenvolvimento pessoal. Sempre fui muito curiosa para saber como fazer as coisas sozinha. Gosto de saber a história das pessoas, entender o caminho que foi percorrido para que teve e alcançasse o sucesso. E quando eu descobri que a grande maioria, se não todos, passam por dificuldades, enfrentam problemas muitas vezes graves antes de terem sucesso na vida pessoal e profissional, percebi que se eles conseguem, eu também consigo. Aceitar que os desafios da vida são alavancas e impulsos para que você se torne alguém melhor, mais forte, faz com que você aproveite o momento para aprender. Meu sonho maior, compartilhando aqui com vocês, é ser autora, escritora, palestrante, inspiradora. Por que eu falo inspiradora? Inspiradora porque eu quero inspirar as pessoas através de atos meus. Então, eu consegui, fui lá, batalhei e consegui, isso traz inspiração para os outros. Por isso que eu gosto de usar meu tema, inspire-se e seja a inspiração dos outros. Porque quando você conquista o teu sucesso, quando você está feliz, você inspira os outros a quererem ser felizes também, certo? Então eu sempre falo, eu quero ser uma palestrante inspiradora, autora, escritora, esse é o meu grande sonho. Desde muito nova gostei de ajudar as pessoas, de explicar matérias, por exemplo, como matemática na escola. Sempre gostei de fazer apresentações, quando tinha oportunidade, de fazer leitura na igreja. Quando eu frequentava a igreja, eu sempre me disponibilizava para ser aquela que estava sempre falando. Então eu nunca tive problema com o público. E engraçado que eu sou e sempre fui muito tímida, mas a ideia de passar essa mensagem à frente, de poder colaborar, de poder ensinar alguém, sempre me animou muito. Então sempre foi maior mesmo que a minha timidez. Entendo hoje por que eu escolhi ser conselheira financeira. Uma das partes que mais gosto dessa profissão é explicar e mostrar aos meus clientes como funciona a parte fiscal de um investimento bem feito, qual a diferença entre os tipos de seguro. Eu estudei e lia muito sobre o assunto o tempo todo, antes mesmo de ser consultora financeira. Como todos nós, eu passei por várias dificuldades que foram financeira, profissional, emocional e de saúde. Sempre quis entender o porquê disso. Aquela clássica pergunta, por que comigo? Por que agora? Que sempre vem aquele problema naquele momento que você menos precisa de um outro problema, né? Eu nasci em uma família católica, sempre acreditei em Deus, acredito em Deus e ia com muita frequência à missa. Não sempre, mas eu ia. E com o tempo fui questionando rituais e sermões dos padres. Eu já percebia que, às vezes, de um padre para o outro, a missa poderia ficar mais interessante ou menos interessante. Eu não estava julgando se eram certos ou errados, mas eles não estavam mais se encaixando em mim. Eu estava procurando onde aquilo estava se aplicando ao que eu acreditava. E comecei a me interessar pelo mundo esotérico. Isso eu tinha meus 14, 15 anos. Eu lia sobre anjos, os nomes dos anjos, quem tinha tal anjo, lia vários livros, acreditava, rezava, acendia vela,
pro anjo, tinha a hora do anjo com o salmo da Bíblia, a cor da vela. E é engraçado que eu tô tão curiosa, até tarô dos anjos eu comecei a ler. E tudo isso eu tinha, como falei, 14, 15 anos. Lia tarô para toda a minha família. Já pediam que eu levasse comigo o tarô quando sabiam que eu estaria em tal evento, em tal encontro da família. E foi uma experiência interessante. Algumas pessoas tinham medo, mas mesmo assim eram muito curiosas, queriam saber o que era e o que os anjos tinham para falar. Eu sempre falava, não tem nada de ruim que os anjos falem, e o que sai aqui é porque é algo que já está... é algo que você já está pensando, ou que você quer escutar, é algo que você quer muito. E com o tempo fui estudando uma outra filosofia, que era o Espiritismo. E vi o quanto o tarô, essa ideia de perguntas e respostas, pode ser ao mesmo tempo sem sentido e até perigoso. Na ideia de que aqueles que procuram uma resposta levem tão a sério que tomem como verdade fatos do seu futuro que só cabem a ela decidirem. Então, quando me pediram para ler tarô, eu recusava. Já não via sentido, joguei tudo fora. E só para constar, eu fazia isso como uma oração, como uma brincadeira. Nunca cobrei um centavo, nada. Eu fazia porque as pessoas saíam bem felizes, gostavam, depois que escutavam que eu tinha que o tarô estava falando. E mais uma vez era eu querendo ajudar, agradar aqueles que estavam comigo. Sempre. Se alguém ficava muito feliz com alguma coisa que eu estava fazendo, eu ia repetir aquilo várias vezes. No Espiritismo, eu me interessei pelos romances espíritas, achava fascinante a ideia de que nunca estamos sozinhos e que a morte nada mais é que uma passagem onde deixamos o nosso corpo, porém a nossa alma nunca morre. Achei justa a explicação que, se Deus é tão bom, por que faria com que tudo acabasse após a morte do corpo? E ter a ideia de que podemos nos reencontrar em uma outra dimensão facilitou muito meu ano de 2004, onde meus avós paternos e maternos faleceram. Foi mais fácil para eu aceitar agora que eles estavam livres das dores do câncer que tanto os fez sofrer. Que agora eles já tinham vivido fisicamente conosco, estariam de alguma maneira perto de nós sem sofrimento. E mais uma etapa de estudos que começou, mais livros sobre o assunto que comecei a ler, e foi no Canadá que frequentei um centro espírita pela primeira vez na vida. Participei durante 1 ano ou mais. Experiência enriquecedora, onde tirei grandes ensinamentos para a vida. Parei de participar por questões de agenda, começou a ficar difícil de ter disponibilidade nos horários que haviam as reuniões. O que hoje vejo é que mais uma fase minha que foi mudando e amadurecendo. Foi mais uma etapa de aprendizado. Quando começamos a encontrar muito obstáculo é porque o interesse já não está mais ali. Pois, como eu comentei ali acima, por questões de agenda eu já não estava conseguindo horário. Questione-se quando você começa a colocar problemas na frente de compromissos que você quer ou tem que fazer, ou que você não tem mais interesse, ou que tem alguma coisa te incomodando. Então eu aceitei aquilo como uma fase que passou, que eu cresci muito demais, e hoje eu percebo que eu estou bem. Hoje digo que sou uma pessoa que crê em Deus, acredito nessa força maior que criou tudo que existe, mas não sou religiosa e muito menos preconceituosa com relação às diferentes religiões. Eu acredito também que, infelizmente, existem muitas brigas no mundo inteiro por conta de religiões, por conta dos formatos de religiões que foram criados pelo homem, e isso é muito triste. Eu respeito cada opinião de cada um, respeito a ideia de que cada um tem o seu lugar onde encontrar a paz, a esperança, a força para vencer suas batalhas. Cada um tem o seu lugar para buscar isso. E em todo esse processo, a pesquisa, o interesse pelo desenvolvimento pessoal só cresceu. A fé, a esperança, a visão
está escrito em todos os livros. E por que eu falei de religião aqui é porque tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento. Faz parte de um dos pilares nosso, é a espiritualidade, independente do que você crê. A fé de que Deus está conosco, a esperança de que tudo passa, a visão do que queremos para o futuro é o começo para poder construí-lo. E também tem o nosso livre-arbítrio. Cada dia, cada momento, cada segundo cabe a nós, a mais ninguém, de decidir como será o nosso dia. Somos livres, nem que seja somente nas nossas cabeças, para decidir se faremos desse dia um bom dia ou um dia de lamentações. Então foi assim que tudo começou. Foi questionando o que me era dito como verdade e buscando saber mais, ou até conhecendo outros caminhos, que descobri que não existe uma resposta. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Obrigada, um beijo para todos vocês e até o próximo Dose de Energia. Até mais, tchau, tchau.